O Sputnik foi o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957. É mais ou menos o tamanho de uma bola de basquete, quase uma esfera de Buga. Bom, na prévia do trabalho científico, veja bem, trabalho científico, tá, ainda vai precisar passar pela revisão de pares, né, para dar uma autenticidade, isso é ciência. A cientista Beatriz Villarrubio, da Universidade da Suécia, declarou que diversos objetos foram fotografados por telescópios em órbita em volta do planeta, em órbita geoestacionária, e não tem como esses objetos serem, digamos assim, humanos, né? Parece ser sondas. E como você viu, o Sputnik foi lançado em 57, era bem rude, bem rudimentar. E segundo ela, segundo o estudo, que chegou nessa conclusão de mais de 70 anos, inclusive o estudo, não pode ser aqueles defeitos de placa, porque o defeito de placa ela mostra de uma maneira assim, já tem um estudo, né? Porque a ciência ela vai tirando aquilo que poderia ser quando você percebe que não, isso não tem nada a ver. Então ela conseguiu confirmar que defeitos de placa, que principalmente placas antigas desses telescópios, hoje eu acho que nem existe mais isso, não seria esse tipo de coisa. Então, todo esse tempo, né, mais de 70 anos, são fotografados esses objetos que o estudo basicamente, claro que é um estudo robusto, né, e a ciência não é fácil. Você vê, por exemplo, estrelas que poderia... Você tem um tempo que vai tirando aquelas fotos e as estrelas vão permanecendo. E aí tem umas que pegou essas coisas que poderiam ser estrelas, que ela chegou à conclusão que não é estrela, devido aos dados técnicos ali, que elas somem de repente. Então, é chamado, né, sencientes, são aqueles objetos que estão lá, de repente você fotografa de novo e já não estão mais lá. O que seria impossível, porque a estrela vai permanecer no local. Uma supernova também foi descartada, outro tipo de, pelo menos de efeito eletromagnético, como radiação, que poderia estar ali influenciando, porque esses aparecimentos coincidem com várias datas específicas, principalmente quando o evento é nuclear aqui na Terra. Então, o evento nuclear foi fotografado mais e mais dessas coisas, né, dessas placas e desses sencientes que eles estão sendo chamados, mas que no final da conclusão dessa cientista, ela acaba afirmando que são objetos não humanos, né? E eles não aparecem, por exemplo, na penumbra da Terra, uma prova de que são reais, né? Um dos exemplos é que quando ele está na penumbra da Terra ali, esses seres não são, essas coisas não são fotografadas. Por quê? Justamente porque emitem luz, ela tem uma aparência que já foi calculada. Isso é o mais bizarro, isso é o mais, digamos assim, assustador. Essas coisas foram, que eu vou colocar no final aí para você ver, chegar a uma conclusão do formato delas. E no fato dela não aparecer na penumbra, é porque ela reflete a luz do sol. E tem uma superfície como espelho, né? Ou água mesmo, ou vidro, bem refletido. E quando está na penumbra não aparece. Mais um fato de que é real essas coisas, não é defeito. E está aí há mais de 70 anos. Os cientistas não conseguem responder agora com esse estudo da Beatriz Villarrubio. Ela está conseguindo fazer isso. O estudo vai ainda ser revisado por pares, que seria da validação científica de que
coisas extraterrestres estão ao redor do nosso planeta há mais de 70 anos, bem antes do Sputnik, que foi o primeiro satélite, ou seja, não é nosso essas coisas, já estava lá, né, uma coisa bem sofisticada. E esses relatos de que acontecem, sabe, em momentos onde a conclusão é que ou eles estão observando ou estão interessados na nossa tecnologia ou na nossa destruição, como sempre foi falado dos seres que são conhecidos como extraterrestres, anjos para alguns, demônios para outros, e que pertencem ao extraordinário. Então, o mais curioso, né, o mais terrível, é que nesses estudos apontam que esses objetos têm várias formas. E, como eu disse, eles são fotografados, né, eles são pegos ali pelos telescópios. Assim, em 52 foi o caso daquelas luzes na Casa Branca, em que luzes permaneceram em cima ali da Casa Branca, o pessoal falou que era defeito, que era fogos de artifício novamente, e coincidiu com vários dos avistamentos pelos telescópios ali, pegando, né, fotografando esses seres sencientes. Coincidência ou não, o caso Roswell, todo tipo de explosão nuclear que tivemos, inclusive avistamento de OVNIs perto de usinas nucleares, foi onde mais foi fotografado, né, coincidindo, e isso acontece até hoje. E pensar, né, a NASA sabia disso, e como a gente sempre consegue imaginar que não pode ser espalhado, né, para nós, para seres, para as pessoas que existem seres de outro planeta, né? Existem outros, talvez, sei lá, outros universos. E não estamos sozinhos aqui. O interessante é que parece que eles não querem se relacionar com a gente, né? O que faz pensar que talvez poderíamos ser um zoológico, né? Um experimento deles. Bom, é possível, mas tem outras, né, variações, ou eles criaram a gente de repente, tem vários tipos de exposições, mas finalmente existe uma explicação científica e a ciência que está dizendo, né, não é o doidinho do bairro, não é o canal Vastidão do Espaço, é a ciência que está dizendo isso e mostrando que esses objetos estão ao redor do nosso planeta, sendo monitorando ou não, ou nos observando, não sabemos. E não é de hoje, há mais de 70 anos esses estudos estão comprovando que não estamos sozinhos no universo. Tudo é relativo, como diria Einstein, né? Ou seja, aquelas coisas que pareciam fantasia, parece que finalmente, com os nossos tempos agora, está sendo simplesmente acreditada como verdade. Pessoal, obrigado. Não deixem de olhar para o céu. Dê o seu like aí, ajuda o canal se você já é inscrito. Obrigado. Amo muito vocês. Se você não é inscrito, considere se inscrever, vai ajudar muito a gente a espalhar as notícias de OVNIs pelo mundo. Obrigado, um abraço e so long.